Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Nós vamos hoje começar, né, o nosso conteúdo oficial do terceiro bimestre, tá? Ou seja, a partir de hoje nós já teremos as aulas, digamos assim, inéditas, né, no nosso canal sobre a continuação da apostila. Para a galera que não lembra, a nossa apostila, na verdade, nossa apostila não, perdão, o nosso livro, né? A gente, como eu já havia falado para vocês anteriormente, nós conseguimos ir num ritmo bem bacana, tá? Então a gente está dentro sim do cronograma que foi planejado para este ano, 2020, mesmo com todos os tilts, os bugs, né? E os vírus que circularam no ano de 2020, eles não vieram a nos atrapalhar, pelo menos no cumprimento daquilo que havia sido planejado da nossa disciplina para este ano, tá? Então hoje nós estamos iniciando o capítulo 6 do livro. Nós tínhamos ido até o capítulo 5, que a gente falou basicamente sobre a litosfera, que é essa camada sólida, né, que compõe o nosso planeta, formado pelas rochas, pelos solos, pelos minerais. E hoje, nosso capítulo 6, a gente vai começar numa outra perspectiva, na verdade uma outra esfera, que é o que nós chamamos de hidrosfera, né? Que seria basicamente a camada formada pelas águas, tanto superficiais como também internas, né? Que são encontradas e que compõem o nosso planeta, tá? Então, basicamente, esse capítulo a gente vai falar inicialmente, né, sobre a origem da água no nosso planeta, numa perspectiva científica, é claro. Nós iremos conhecer algumas noções básicas sobre hidrografia, né, que seria basicamente uma fala sobre a classificação dos rios numa forma bem geral, tá? E nós iremos finalizar esse capítulo falando sobre a rede hidrográfica, tanto também de uma forma geral como trazendo mais para a realidade de Brasil, tá? Conhecer o que é uma rede hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica. Então serão basicamente esses os assuntos que nós iremos tratar nessa sexta unidade do livro de vocês. Eu acredito que esse material a gente consiga ver aí no prazo de mais ou menos umas 4 semanas, né? Então nós iremos aí até mais ou menos o finalzinho de setembro falando sobre esse assunto. Desde já também, galera, eu queria justificar o fato da gente estar vendo essa aula nesse formato aqui, nessa modalidade. Como eu já havia falado anteriormente, né? Eu ainda estou sem condições de gravar, ainda a gente está mexendo aqui na casa. Então existe uma série de fatores estruturais que infelizmente impossibilitam, né, a gente fazer essa gravação ao vivo, porque corre o risco de desligar a nossa internet, corre o risco do barulho, né? Então atrapalhar o áudio aí para vocês. Então tem uma série de fatores que a gente precisa considerar e que infelizmente podem, ou na verdade atrapalham, né, a gravação da nossa aula ao vivo. Mas eu estou fazendo também nesse modelo, né? A gente tem aí o resumo ou esqueminha dos pontos principais que a gente sempre faz nas nossas aulas. Aqui do lado onde geralmente eu apareço, eu deixei o QR Code, né, referente a esse material, então vocês baixam. Quem não quiser baixar, vocês podem só fazer o print da tela, que eu acredito que também será o suficiente para vocês entenderem aqui, né, o material que está sendo apresentado, beleza? Não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí no chat do YouTube, por favor, ou nos comentários, que é para mim ter esse controle da frequência, tá? E também não esqueçam que nesse exato momento em que os senhores e as senhoras estão assistindo esse vídeo, eu estou aqui no WhatsApp disponível para caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo. Então, se tiverem alguma dúvida, você vai lá, né? Você vai só no Zap, me chama lá, pode ser no privado, manda um áudio para mim fazendo uma pergunta ou escreve também, que eu vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês, beleza?
Ainda, galera, no finalzinho dessa aula, eu vou explicar como que vai ser aquela nossa última nota, né, para fechamento do bimestre. A gente tem até quinta-feira para fechar esse bimestre, que é aquela aula que eu dei na semana passada para vocês. Então, vai haver umas questõezinhas, que será na nossa aula da sequência, ainda na tarde de hoje. Eu vou postar essa atividade lá no Google Classroom. Vocês devem resolver, como sempre, somente as respostas. Faz um print da tela ou faz uma foto do caderno de vocês. Então, ela é escrita. Tira uma foto e posta no Google Classroom para mim, que em cima dela e também em cima das outras atividades que a gente teve ao longo desse período, eu vou gerar uma nota para chegarmos aí à nota bimestral de vocês, tá bom? Então, sem mais conversas, para que o vídeo não fique muito longo, até porque tem que atender aí a meia hora, como já é de hábito, vamos lá para a explicação do conteúdo, beleza? Então, ó, o nosso assunto de hoje, galera, é sobre a hidrosfera, que é essa camada, né, digamos assim, representada pelas águas que são encontradas no nosso planeta. E aí, quando a gente fala os formatos diferentes de água, então a gente vai desde a evaporação dessa água, a água que estão nos lagos, nos rios, nos oceanos e também as águas subterrâneas, tá? E entender um pouco sobre essa dinâmica da água no nosso planeta. É importante destacar aqui também, viu, que água tem assento, tá? Às vezes é o professor aqui meio que na pressa, acaba que tendo esses errinhos aí banais, tá bom? É tanto... Ah, professor, você não sabe escrever água. Sei sim. Se você perceber, logo aqui na sequência, tem água escrita da forma correta, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre a hidrosfera e falar também sobre a dinâmica dessa água dentro do nosso planeta, tá? Vamos começar pela água do nosso planeta. Aí assim, galera, como a gente sempre fala, nós vamos partir de uma perspectiva científica, tá? Ou seja, por mais que a galera tenha uma ideologia religiosa, mas nós vamos partir de uma explicação científica. Então a discussão aqui não é aquilo que eu acredito, que eu deixo de acreditar, é em cima de uma perspectiva do que vocês poderão ser cobrados no futuro, tá bom? Então, assim, cientificamente falando, acredita-se em duas possibilidades. Uma das possibilidades mais aceitas, né, é que a água ela passou a se originar no nosso planeta a partir do momento que ele começa a resfriar, né? A gente já viu que no início do nosso planeta era formado por magma, então ele ainda estava num estado, num formato muito primitivo. E a partir do momento que esse magma ele vai resfriando, ele vai liberando alguns gases, né? E esses gases eles acabam que se acumulando, inclusive são os responsáveis também pela formação da nossa atmosfera, tá? Então, além desse resfriamento, nós vamos ter também a emissão de gases e juntamente com esses gases também a emissão de umidade que basicamente saíam dos vulcões, que havia uma predominância muito grande no período inicial de formação do nosso planeta. E a partir do momento que esses gases e que essas umidades elas condensam, Alex, o que é a condensação? A condensação ela acontece quando essa umidade ela vai, esse vapor, né, de umidade ela vai atingir uma temperatura bastante baixa e basicamente essa temperatura menor faz com que ocorra também a formação de nuvens e consequentemente as chuvas, né? Então você tem uma produção de gases muito elevada, tanto pelo resfriamento como pela, digamos assim, a emissão que saíam dos vulcões. Então esses gases eles vão condensar, vão formar nuvens e consequentemente vai fazer com que ocorram as chuvas, que seria a ideia de precipitação, tá? Essas chuvas, ao longo dos tempos, né, serão responsáveis também em moldar o nosso relevo, ou seja, remodelar o nosso relevo, tá? Consequentemente, essa água que cai sobre o solo, sobre o relevo, vai formar os oceanos, os rios, os lagos e, consequentemente, irão possibilitar a existência de vida no nosso planeta. Então essa é uma das explicações mais aceitáveis.
Uma outra explicação que vocês têm, inclusive, logo na primeira página desse capítulo, tem até uma imagem com 3 vulcões, né? Então, logo embaixo ele fala sobre uma outra teoria que seria a vinda dessa água em meteoros que atingiam a superfície do planeta, né? Então tem também essa outra linha de teoria, que os meteoros eles vinham tanto com umidade como também com sal. Então ao atingir a Terra, eles também fariam com que isso originasse a água no nosso planeta. Beleza? Então tem essas duas linhas. A linha mais aceita é essa que eu acabei de explicar a vocês. E uma outra linha são a que a gente encontra em alguns livros, como por exemplo o material que a gente está trabalhando, que tem essas imagenzinhas e embaixo uma explicação em letras até um pouco menores, tá? Aqui do lado, galera, eu coloquei mais ou menos, né, como que seria essa, digamos assim, essa divisão ou essa distribuição da água no nosso planeta, tá? Eu vou só aqui tirar esse lápis para mim poder fazer aqui uma ampliação da imagem, ó. E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar o lápis aqui de novo, ó. Percebam o seguinte, galera, que o nosso planeta, ele tem uma composição de água muito grande, né? Vocês sabem que a porcentagem da água no nosso planeta ela é maior do que até a da própria litosfera. Porém, praticamente 97% da água do nosso planeta estão nos oceanos. Então, consequentemente, é uma água que a gente não consegue aproveitar basicamente para consumo. Existem algumas técnicas que tornam essa água possível para o consumo, que é o que nós chamamos de dessalinização dessa água, mas ela custa muito caro, né, para fazer essa transformação, para deixar ela acessível, e também ela trabalha em pequenas quantidades, então o custo para isso seria muito alto para atender uma pequena parte da população, ou seja, só para aquela população que realmente pode, né? E nós temos aproximadamente 3% de água doce, tá? Então entenda que a maior parte da água que nós encontramos no planeta, ela não é acessível para consumo, porque ela compõe as águas do oceano. Apenas 3% é de água doce, seria esse valor aqui. Um outro detalhe que a gente precisa perceber é que desses 3% de água doce, nós ainda temos 77% dele ou dela nas geleiras. Ou seja, desses 3%, 77% dessa água doce também não é acessível para o consumo, porque ela está congelada. Ah, professor, a gente não pode tomar água dessas geleiras? Não, porque essas geleiras elas estão presentes no nosso planeta há muito tempo. Elas possuem, né, gases que seriam extremamente prejudiciais à saúde caso você consumisse. Existe também uma técnica de descongelamento, mas assim como a dessalinização, ela custa muito caro e produz também pouca água, ou seja, ela serviria para abastecer pequenas quantidades de pessoas, tá? Então ela não é acessível, ok? Então o outro restante, né, é que seria aquela que nós consumimos, que são as águas subterrâneas e as águas de rios, lagos e riachos, que no caso dos rios, elas passam por um processo também de preparo para tornar essa água consumível, mas já é um valor de investimento menor comparado aos anteriores e também consegue abastecer uma maior quantidade da população, tá bom? Então entendam, ó, que da água existente no nosso planeta, a gente só tem 3% de água doce. E ainda esses 3%, 77% dela não é consumível, porque estão nas geleiras. Então só nos resta 30, praticamente, nem 30, né? Na verdade, 23% da água doce que existe no planeta é consumível, tá? Então fica aí também a dica para que os senhores possam entender aqui a nossa ideia, beleza? Vou fazer aqui de novo, tirar o lápis, para mim voltar a imagem para o tamanho
original e a gente continuar aqui a explicação, tá? Ainda sobre esse assunto, a gente precisa entender que a água existente no nosso planeta, ela pode ser explicada, ela pode ser entendida através do que nós chamamos de ciclo hidrológico, ou ainda o ciclo da água, tá? Então, é importante que vocês percebam, né, que existe uma dinâmica hídrica no nosso planeta. Essa dinâmica, ela basicamente vai ser entendida a partir desse ciclo hidrológico, ou ciclo da água, que é um ciclo em que a água passa, né, e que ele ou na verdade que ele ocorre em várias etapas que ocorrem simultaneamente, tá? Eu vou explicar aqui já para vocês, mas vamos aqui, ó. A água, né, ela está em constante movimentação na natureza e ela é diretamente responsável pela modelagem da nossa superfície, isso é fato. Então nós encontramos a água em diferentes estados, líquido, gasoso e sólido, e que a ação da água sobre o meio, ele causa uma série de transformações, né? Ele é responsável pela modelagem e o desgaste do relevo, né? Pelo desenho do relevo. E aí a gente entende essa movimentação através exatamente desse ciclo hidrológico, tá? Esse ciclo hidrológico ele ocorre em diferentes etapas e essas etapas elas ocorrem de forma simultânea. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham atenção em relação a esse assunto. Não existe, apesar do Alex ter colocado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não existe uma ordem para que isso aconteça. Na verdade, essas etapas, elas ocorrem simultaneamente, tá? E um outro ponto, a partir do momento que uma dessas etapas ela deixa de ocorrer, ou ela ocorre com alguma dificuldade, ela vai atrapalhar todo o ciclo. Então a gente precisa manter esse ciclo sempre em sintonia. Tipo, se uma dessas etapas, como por exemplo a evapotranspiração, que é uma consequência das plantas, né? Se ela não ocorrer, ou se ela ocorrer numa intensidade menor do que as outras, ela vai, de certa forma, atrapalhar o funcionamento desse ciclo da água, né? Esse ciclo hidrológico. Então as etapas elas devem ocorrer na mesma intensidade e elas devem ocorrer de forma simultânea, tá bom? É assim que a gente precisa entender. Mas vamos lá. Uma das etapas é exatamente o aquecimento da superfície marinha através da emissão dos raios ultravioletas, tá? Então essa superfície aquática ela vai ser aquecida, né, através dos raios ultravioletas. E aí ela já gera uma outra etapa, que seria a etapa de evaporação, né? Essa água aquecida, ela sai do estado líquido para o gasoso, que seria o vapor de água produzido a partir desse aquecimento. Esse vapor de água, ele vai começar a subir, né? Porque ele vai ter uma massa menor, então ele começa a subir. E quando ele chega a altitudes mais elevadas, que a temperatura estará mais baixa, esse vapor de água ele começa a condensar. Então ele já começa a mudar o seu estado do vapor para o líquido. E vai ser exatamente nesse momento que nós vamos ter a formação das nuvens. Então a condensação ela é basicamente a formação das nuvens a partir do acúmulo do vapor de água, tá? Quando essa nuvem ela consegue concentrar maior quantidade de vapor de água, de umidade, ela vai precipitar. Ou seja, ela chega no seu ponto de saturação. Alex, como assim ponto de saturação? É quando a nuvem ela chega na sua capacidade máxima. Então, já chegou numa quantidade de umidade que a nuvem não suporta mais, e aí ela começa a liberar essa umidade. Tá? Então a gente chama de ponto de saturação, beleza? É tipo assim, ó, eu só posso com 40 quilos. Se alguém colocar 45 quilos, eu vou derrubar, entende? A mesma coisa com a nuvem. Ela só suporta uma quantidade X de umidade. Se essa umidade ela for superada, ela gera um ponto de saturação que faz com que ocorra a chuva, que nós chamamos de precipitação, ok?
Essa precipitação é importante destacar que ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer na forma líquida e ela pode ocorrer na forma de neve, que recentemente nós vimos aí que no Brasil foi um fenômeno que até se tornou comum, principalmente em regiões mais do sul e do sudeste, tá? Então a precipitação ela pode ser tanto de chuva como também de neve, ok? Depois que essa água, né, ela chega à superfície, ela vai infiltrar, que seria uma outra etapa desse ciclo. Então essa infiltração ela ocorre porque boa parte dessa água ela infiltra no solo e inclusive vai abastecer o que nós chamamos de lençóis freáticos ou rios subterrâneos, tá? É importante destacar também que uma parte dessa água ela não consegue infiltrar e ela também vai ser aquecida e volta, né, no mesmo processo anterior que a gente falou. Uma parte dessa água infiltra e a outra evapora para formar novas, digamos assim, nuvens, tá? Uma outra etapa é a de abastecimento, porque boa parte dessa água que cai sobre o solo, ela vai para o oceano, ela volta para o oceano, ou ela volta a abastecer um rio ou um lago, tá bom? A presença desses lagos, dos rios, do oceano, eles também são consequência dessa água que infiltrou e que vai chegar até esses locais. E em algumas áreas, como eu trouxe aqui na figura, também existe um outro processo, que é o de evapotranspiração, que é um processo ocasionado pela emissão de umidade por parte das plantas. Então as plantas elas têm essa características, elas transformam gases quentes em gases úmidos. Então em áreas com presença de floresta, a tendência é que essa floresta ela também emita umidade para a superfície, tá? Que é o que inclusive ocorre com a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, se não fosse a presença da mesma na região norte, a região norte ela seria muito seca. Então, 80% da umidade da região ocorre exatamente por conta da evapotranspiração realizada pela floresta amazônica, beleza? Aí eu vou também aqui dar um zoom na imagem para a gente aqui observar, né, esses processos. A letra ficou um pouquinho embaçada por conta da ampliação, mas vamos lá. Ó. Eu vou até aqui mudar a cor da caneta para que vocês possam perceber de uma forma mais clara. Desculpa aí, tá? Então aqui, ó, uma das etapas seria exatamente a radiação, né? Que são a emissão dos raios ultravioletas pelo Sol em uma superfície. Essa superfície ela vai ser aquecida e, consequentemente, esse vapor ele vai subir, porque você tem uma massa mais leve. Então aqui nós teríamos o aquecimento, bem aqui ó, a evaporação, e quando esse vapor de água ele chegar em um ponto mais alto, né, dentro da atmosfera, ele vai condensar. A condensação nada mais é do que a formação de nuvens, tá? Então há uma formação de nuvens. Essas nuvens, elas vão se deslocando para o continente. Pode ser que ao longo do caminho, com a presença da vegetação, né, em grande quantidade, há uma maior produção de umidade também, que vai se acumular nessa nuvem. E aí vai chegar um determinado momento que essa nuvem ela vai ter tanta umidade, mas tanta umidade, que seria o ponto de saturação, que ela vai precipitar, que vai ser exatamente a queda da chuva, como vocês podem ver na imagem, ou a queda na neve, como a gente pode ver aqui desse lado. Então essa água ela cai sobre o solo, e aí vem a outra etapa, que é o de infiltração. Então boa parte dessa água ó, ela infiltra, e outra parte dessa água ela fica superficial, como vocês podem ver nessa setinha. A água que infiltra, ela volta a abastecer o oceano e começa o ciclo todo novamente. Então percebam a ideia do ciclo. Ó. O aquecimento, a evaporação, a condensação, para chegar aqui na precipitação, que volta a cair, abastecendo as águas superficiais, que volta para o oceano e o ciclo ele continua ocorrendo. Tá bom? Então é basicamente por aí, galera, que vocês vão precisar entender a lógica, né, desse
ciclo hidrológico, dessa dinâmica hídrica que ocorre no nosso planeta. Beleza? Só lembrando, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui disponível para tirar essa dúvida de vocês pelo zap, então manda lá um zap para mim, beleza? Eu espero que vocês entendam aqui pelo material, tá bem resumido, mas está assim só com as informações mais importantes. Então acredito muito que esse material será muito útil para vocês, beleza? No mais, galera, fica aqui o meu abraço. Espero que vocês estejam realmente bem. E se Deus quiser, no próximo material a gente vai dar continuidade a esses assuntos sobre hidrografia. Fica aqui o meu abraço, fica aqui as minhas felicitações, né, de bom retorno aos nossos estudos e que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E se Deus quiser, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse material. E esquecendo, né, galera? A nossa atividade, assim que terminar o vídeo, eu já terei postado lá no Google Classroom. Então olhem lá, vai ser um trabalhinho, né? Com 4 questões para vocês resolverem. Lembre-se que vocês devem escrever escrito no caderno, tá? Só respostas. Tira uma foto e posta para mim. Vocês terão um prazo até quarta-feira para fazer a postagem deste material, tá bom? Abraço para todo mundo, felicidades, tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!